do maná do céu para você. Boa noite. O maná de hoje, a ordem é essa. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 2:12. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Hoje pela manhã, quando o Senhor me acordou, começou a falar sobre o meu coração e ali foi uma correção do Espírito Santo, porque eu comecei, né, me sentir ficar sem paz, e foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo, pelo fato de ontem eu recebi 2 convites, lembra? O Senhor falando do milagre, são reais, e quando a gente, né, o Senhor está para nos abençoar, entregar as promessas dele, a gente vai ser testado, a gente vai ter prova, né? E o Senhor quer que a gente seja aprovado para a gente viver, né? A gente está capacitado para desfrutar de todas as bênçãos dele e assim a gente crescer mais e mais com ele, né? E foi quando o Senhor falou ao meu coração, né, que de 2 convites que eu recebi ontem, que eu tenho falado para o Senhor que eu quero fazer a vontade dele, que eu não quero fazer nada que esteja fora do propósito, eu não quero mais perder tempo. Então, que tudo que eu receber assim, de convite, que eu quero, né, que ele me avise, que ele fale para mim se é para eu ir ou não, porque ele sabe se vai ter algum propósito eu ir. E foi quando ele me falou que ontem eu falhei, porque a hora que eu recebi um convite, eu na hora vi assim, é de Deus, né? Eu fui lá e já falei, sim, tudo bem. E o Senhor falou, não é questão de você aceitar, é que você quer que eu te direciono. E você nem me perguntou, e o Senhor ontem ele não tinha me avisado. Eu falei, Senhor, mas o Senhor não me falou nada. O Senhor falou, justamente, porque eu queria ver como você ia, né, se comportar. E foi quando eu não perguntei pro Senhor, eu não perguntei, falei, deixa eu falar assim, né, olha, deixa eu orar, ver se é do Senhor, né, se a pessoa talvez poderia ter falado, mas é do Senhor, não é, mas é que o Senhor estava me explicando o quê? Cada um de nós temos um propósito, e às vezes aquilo que eu acho, que eu posso achar que é para eu fazer agora, não é o que está no propósito que o Senhor tem para minha vida. Então foi isso que o Senhor falou, como tudo é Ele, que já está tudo preparado, é dele, né, e é para ele sabe a hora, tudo que a gente precisa viver. Então a gente tem que perguntar para ele, independente que vai vir qualquer convite, que seja dele ou não, né? Que é para fazer para ele, mas a gente tem que perguntar para ele se é porque ele que é o autor, que fez todas as coisas, então ele sabe se é aquele momento. É isso que ele quer. E foi quando ele falou para mim, que eu não perguntei para ele. Então ali ele veio me corrigir hoje, logo pela manhã. E o outro convite foi tipo uma setinha do inimigo ali para tentar ver se eu ia cair, sabe? Então eu já percebi que ali também já era tipo era só um inimigo tentando querer me confundir, porque como o Senhor falou ontem sobre milagres são reais, às vezes, né, o inimigo ele tenta querer vir na frente pra gente achar que é milagre, que é o Senhor que tá fazendo, mas é uma seta do inimigo pra gente cair e retroceder. Então, na hora, isso daí foi o Espírito Santo que, né, que me guiando, e na hora me mostrou, na hora eu já percebi que aquilo ali era uma banquete do inimigo. Eu falei, tá repreendido. Então, ali eu já, né, nem na hora ali eu já vi que já era coisa, né, que aquilo ali era uma tentação para ver se eu ia cair, então eu nem ignorei. Mas o Senhor estava me explicando tanto um como o outro. Eu teria que ir até o Senhor e perguntar para ele. Teria que ir e perguntar para ele, Senhor, isso é do Senhor? Por quê? Porque eu quero que ele direcione a minha vida. A partir do momento que eu dei para ele direcionar a minha vida, eu tenho que falar com ele, porque ele que sabe todas as coisas. Não tem como eu tomar qualquer decisão se eu não sei. Mas ele me explicou também o porquê que eu tenho agido assim, porquê que já faz um tempo que o Senhor tem ministrado sobre isso comigo, lembra? Eu falo que o Senhor sempre traz vários textos para eu estudar, e o Senhor já tem ministrado vários dias sobre isso, né? Que se eu quero que ele me direciona, eu tenho que, tudo que eu não souber, eu tenho que perguntar para ele. Como? Orando, na oração, né? Tendo intimidade com ele no meu devocional, perguntando para ele. Ele é um pai, ele responde. Mas aí foi o que o Senhor me falou. O porquê que eu tô tendo dificuldade? Porque como eu precisei trabalhar muito cedo,
e eu sempre fui muito independente, eu não tinha esse costume de tudo perguntar para o meu pai. Mas agora eu quero que Deus me direciona. Lembra, eu fiz uma oração logo no começo do meu processo, que eu quero ser direcionada por Ele, eu não quero ser direcionada por ninguém. E aí foi quando o Senhor falou para mim, se você quer que eu te direcione, você tem que me perguntar o que você não sabe. Mas eu falei, Senhor, mas é para o Senhor. Ele falou, então, mas você me perguntou? Eu falei, não. E aí foi quando ele falou comigo, né? E por que o Senhor está me ensinando sobre isso? Porque, como o Senhor falou, ele vai ter outros convites que vai ser dele também. Mas ele também está falando da parte que onde ele falando dos milagres são reais, os milagres vão chegar, as bênçãos, o Senhor tem, né, nós temos promessa, e aí quando o Senhor está falando, imagina a hora que estiver vivendo os milagres, as promessas, se não perguntar nada para o Senhor, a gente achar que tudo é bênção, porque é a hora que, né, você está vivendo as bênçãos do Senhor, é a hora que vai vir muita coisa para querer te confundir e você achar que é bênção, e aí foi quando o Senhor falou comigo, você não perguntou para mim ontem, como que hora que você estiver vivendo tudo que eu tenho para você, será que você vai me perguntar também? Ou eu vou achar que eu tô sendo independente, vou falar, não, isso daqui eu posso fazer que é pro pai, e às vezes não é, e foi aí que o Senhor me falando, tava me ensinando hoje, falando da questão da dependência, e me preparando para os milagres que vão vir, né, que tem vindo, para eu saber, nem tudo é do Senhor, e o inimigo ele vem para tentar nos confundir, lembrando que o inimigo, ele só tenta, quando a gente está caminhando com o Senhor, ele só tenta para nos levar mais perto do propósito, com a permissão do Senhor, é igual o Jó, né? O diabo só foi lá em Jó porque Deus permitiu para ele ser provado. Então o inimigo só toca na gente se a gente não tem brecha, se a gente não tá servindo, não tá no pecado, né? Praticando o pecado, porque pecar a gente vai pecar, mas o Senhor a gente se arrepende e pede perdão. Nós somos ser humano, mas viver no pecado, se a gente não tá vivendo no pecado, o Senhor ele vai nos direcionar. Então o inimigo vai vir, só que a gente pra gente ser provado e vai levar a gente mais perto do Senhor, porque quando ontem eu vi um convite vindo e eu vi que não era do Senhor, naquela hora ali o Espírito Santo já me deu discernimento, mas por quê? Porque eu tô caminhando com o Senhor, então ele já me mostrou que aquilo ali não era de Deus, mas aí o Senhor estava me mostrando, o Senhor me permitiu, né, eu ter duas provas ontem, uma de um convite, né, que eu tenho que perguntar pro Senhor, porque às vezes não é o tempo que o Senhor quer que eu viva aquilo. Eu tenho que perguntar se é no momento que ele quer que eu viva aquilo, se é para eu aceitar ou não, porque ele não me avisou, porque ele tem me avisado. E o outro que também que era do inimigo pedir para ele, ó Senhor, isso não é do Senhor, e ter o discernimento. Então, tanto um como o outro, o Senhor está falando, nenhum dos dois você não me trouxe, você tem que falar para mim. Como? Na oração, falando com o Pai, né? E para ele nos livrar. Mas foi quando... E esse do que eu vi que era uma seta do inimigo, né? Uma tentação, eu deletei, ignorei, sabe? Falei, não é comigo isso. Tá repreendido. Entendeu? Mas amém, né? Porque é o Espírito Santo na minha vida, é sobre a graça, né? Pela graça que, né? Não, eu falei, Senhor, muito obrigada que o Senhor me livrou, né? E aí, quando foi hoje, o Espírito Santo veio ministrar no meu coração, e é isso daí, nossa, me fez tão mal, porque esse é o segredo do Espírito Santo, ele nos incomoda, até pelo fato do Senhor falou, os próximos convites, as próximas coisas que vir até você vai me perguntar, porque é isso que você quer. Eu falei, é isso mesmo. Então, foi bom, por isso que às vezes, né, quando a gente falha com o Senhor, e o Senhor vê que não é a nossa intenção, o Senhor sabe do nosso coração que a gente está querendo acertar, e não fiz pela maldade, o Senhor viu que eu fiz que eu quis achando que eu estava fazendo certo, é onde o Senhor vem e ministra e mostra pra gente, né? E foi quando eu pedi perdão pro Senhor, mas aí o Senhor me explicou tudo, e aí quando eu falei, Senhor, aí eu não consigo nem ouvir o maná, o que o Senhor quer falar hoje comigo, aí o Senhor silenciou todas as vozes, trouxe a paz, que é certo entendimento, que ele ministrou, e eu entendi, né? Falei, não, Senhor, eu vou perguntar pro Senhor, eu tenho que perguntar pro Senhor antes. E aí foi quando o Senhor começou a me entregar, né, as passagens que eu ia estudar hoje sobre a palavra, e ele falou exatamente do maná. E aí quando eu falei, Senhor, mas qual é a ordem? Então aí foi quando o Senhor falou para mim, né, a ordem é essa. Por isso que o maná de hoje ele tá dizendo qual é a ordem que a gente deve seguir, porque aí ele fala primeiro, né, e foi quando eu anotei, ó, Deus, G e o próximo. Aí foi por quê? Porque tudo vem dele, já está preparado. Então, ele que vai nos entregar, vai ministrar, explicar, falar o que a gente tem que fazer, como vai servir, né? Compartilhar com o próximo. E depois, a gente entrega pro próximo. Aí depois, o próximo já é ele com Deus.
Aí o Senhor falou, mas também tem a questão que as bênçãos virão até vocês. Lembram? Os milagres são reais, ou seja, o milagre quem faz é Deus. E Ele que vai nos entregar. A gente fala, Senhor, a gente fala o que a gente precisa, né? A gente pede, mas quem vai trazer pra gente é Deus. Só que aí o Senhor estava falando da questão que o inimigo, ele quer chegar antes, então ele também vem querer confundir para dizer que é bênção do Senhor e nem sempre é. Como o Senhor estava falando de milagres ontem, o inimigo ia tentar querer dizer que era milagre do Senhor. Né, um dos convites, né, o que eu falei que era tentação, é o inimigo querendo falar para mim que é milagre do Senhor, mas é por isso que tem que ter intimidade com Deus para saber se é ou não, para ele dar discernimento na hora. Aí foi quando o Senhor estava falando que as bênçãos virão até nós, quando a gente está caminhando com o Senhor, mas aí é quando a gente precisa ter o discernimento de saber se as bênçãos é. E se o Senhor não avisou a gente não sabe se é dele, o que a gente tem que fazer? Bom, as bênçãos vêm, o irmão vem, né? A pessoa vem, traz algo para você, você acha que é de Deus? Se você não sabe, o que você vai fazer? Ir até Deus. Por isso que ele está falando a ordem dela, a ordem é essa. Primeiro é o Pai, nós que somos filhos, né? E depois é o nosso próximo. Aí quando vem do próximo, é o próximo, vem comigo e eu vou para o Pai. Não é o próximo, vem comigo e eu falo, tá tudo bem, eu aceito. Não. Olha, não tô sabendo, eu vou falar, vou orar, vou falar com o Senhor, depois eu te dou a resposta. Essa é a ordem certa. Até pra gente não se enganar achando que é benção e muitas das vezes não é benção. Entendeu? E às vezes também não é o momento de você viver aquilo que está vindo para você, que você está recebendo na hora. Então, isso é a questão da gente depender tudo do Senhor, porque tudo é dele, o projeto é dele e o propósito que ele tem para nossas vidas é dele. Então, ele que sabe tudo, ele sabe tudo nos mínimos detalhes e ele vai falar pra gente. Daí não tem como a gente errar isso. Por isso que a gente tem que estar atento à voz dele, ouvir, né? Por isso que é necessário a gente ouvir. Como que a gente, hoje, para eu ouvir a instrução dele, que eu tinha falhado, começou uma luta dentro de mim que eu não conseguia entender nada. Eu fiquei horas perguntando pro Senhor e foi quando ele me levou a ler esse versículo. Eu falei, Senhor, mas esse versículo tem a ver o quê? Eu não tô entendendo nada. Esse versículo tem a ver o quê que o Senhor tá falando? A ordem é essa? O que esse versículo tem? Aí ele falou assim, olha o detalhe. Aí ele falou, lê de novo. Aí foi quando eu li. O ouro dessa terra é bom. Ele falou assim, que terra é essa? Eu falei, não sei. Ele falou, então, o que você tem que fazer? A pergunta. Se você não sabe, você vai perguntar. E foi quando ele falou pra mim, qualquer coisa que vir até mim, que ele não me avisar, eu vou perguntar para ele, porque daí foi quando ele me falou, ó, essa terra é a terra de Ávila, que aí ele fala que se você ler o texto todo, você vai ver que lá no Jardim do Éden, ele fez um rio para aguar todo o Jardim do Éden, e ele dividiu em 4 braços, e cada braço tem um nome, cada braço é um rio e tem um nome, e aí foi quando ele me explicou, aí ele falou para mim, né, eu falei, nossa Senhor, porque eu vi que não tem nada a ver esse versículo, né, aí ele falou assim, então, você não sabe, por isso que o Senhor me levou a ler exatamente isso. Ele falou, o ouro dessa terra, mas que terra? Aí foi quando eu falei, não sei. Aí ele falou, então, você precisa perguntar. E se você não sabe, você faz a pergunta. E é isso que ele estava me explicando, que tudo que vier e que eu não souber, que ele não me falar, eu tenho que perguntar para ele. E isso que é o que o Senhor está falando para você também, entendeu? Então, ele deu uma ordem para nós seguir. Se a gente seguir essa ordem que ele está falando, primeiro buscar ele, e o que vier para nós a gente levar até ele, a gente não vai errar, a gente vai continuar no caminho com ele até a eternidade, fazendo o propósito dele, tá bom? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse maná e já dizer, Pai, muito obrigada para o Senhor nos orientar e nos mostrar qual é a ordem correta que nós precisamos caminhar aqui, Pai, seguir caminhando com o Senhor, que se a gente seguir essa ordem, Pai, nós não vamos errar, não vamos te desobedecer, Pai, vamos continuar fazendo o propósito, porque o Senhor já preparou tudo, nós não temos que se preocupar, mas nós temos que depender de Ti, te obedecer, te ouvir, Pai, nos ensina a te ouvir cada vez mais, cessa todas as vozes, ó, Pai, que quer atrapalhar, Pai, a gente de seguir o Teu propósito. Abençoa cada um, Pai, no nome que é poder que eu oro, no nome de Jesus, amém. Compartilha, se inscreva, dá seu like, porque o YouTube vai mandar para outras pessoas. Eu tô vendo que vocês estão visualizando, mas não estão dando o like, tá bom? Abençoa outras vidas, tá? Tchau!